Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje tem como tema equações com uma variável. Vamos trabalhar aqui o conjunto universo e conjunto verdade de uma equação. Para isso, que vocês estejam aí com o livro aberto no capítulo 4, na página 94. Estejam também, gente, com o caderno de vocês, lápis e caneta na mão, fazendo aí as devidas anotações, ok? Então, vamos à nossa aula. O que seria o conjunto universo de uma equação? É o conjunto de todos os valores que uma incógnita pode assumir. Incógnita, recordando aí para vocês, é a variável, é o valor desconhecido, que a gente representa necessariamente pela letra X. Então, vamos determinar aí essa letrinha X e aí vamos verificar o seu conjunto universo. Por exemplo, olha esse exemplo aqui, ó. Sendo U, gente, é a letra que representa o conjunto universo, tá? É o símbolo. Sendo U igual a 4, 5 e 6, é um conjunto, tá? Calcule o valor que torna a equação, essa equação aqui, verdadeira. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui três valores no meu conjunto universo, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir a minha incógnita, a minha variável x, por esses valores. E então, eu vou verificar qual deles torna aqui a minha equação verdadeira, entenderam? Então, eu vou reescrever aqui, ó, a minha equação, tá? Eu reescrevi ela 3 vezes, já que eu vou substituir por todos esses valores. E aí, eu vou fazendo a substituição, ou seja, nesse primeiro caso aqui, gente, eu vou substituir x por 4, tá? Nesse segundo caso, eu vou substituir x por 5 e nesse terceiro caso, eu vou substituir o x por 6. E aí, eu vou verificar qual deles torna aí a minha igualdade verdadeira. Então, vamos aqui. No primeiro caso, é substituir o x por 4, não é isso? Então, aqui ó, vai ficar 2 vezes. Tem um x, então 2 vezes 4. Mais 1 igual a 11. Perceba que, para essa equação ser verdadeira, como eu já tenho esse membro aqui, ó, da minha equação, já tenho um valor fixo, né, que é o valor 11, então, esse primeiro membro aqui também tem que dar 11 para que haja aí um equilíbrio na minha equação, para que ela seja verdadeira. Então, resolvendo aqui, ó, primeiro eu vou multiplicar 2 vezes 4, isso daqui dá 8, não é isso? 8 mais 1, 9. Então, antes aqui da minha igualdade, deu 9, igual a 11. Pronto, a gente chegou aqui nessa solução. Isso daqui, gente, é só você analisar. Isso daqui é verdadeiro? 9 é igual a 11? Claro que não, né? Então, vamos passar o tracinho aqui, né? Que não é solução, pois 9 é diferente de 11. E esse sinal aqui, gente, a igualdade com o sinal cortado, né, no meio, é justamente a diferença, entenderam? Então, vamos para o segundo aqui. Nesse segundo caso, nós vamos substituir x por 5. Então, vamos lá. Eu vou ter 2 vezes 5 mais 1 igual a 11. Pronto. Fazendo aí primeiro a multiplicação e depois a soma, né? Já que o segundo membro aqui a gente já tem um valor fixo. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Então, eu vou ter que o primeiro membro da minha igualdade aqui, ó, deu 11. E o segundo membro a gente já tinha o valor fixo, que é 11. Pronto, então nesse caso aqui, gente, a gente já vê que existe aí um equilíbrio na minha igualdade e para isso aqui é verdadeiro, né? Já que sendo o valor de x 5, então isso torna a minha equação verdadeira, tá? Vamos verificar se essa terceira equação, ela vai ser verdadeira ou não, tranquilo? Então, agora eu vou substituir o x por 6. Então, vamos aqui.
2 vezes 6 mais 1 igual a 11. Fazendo aí a multiplicação, gente, 2 vezes 6 dá 12. 12 mais 1, 13, não é isso? E com isso, vocês já perceberam aí que 13 é diferente de 11. Então, para x igual a 6, não é solução, não é verdadeira essa minha equação. Logo, gente, com isso, como vocês percebem que houve aqui uma situação verdadeira, né? Para o x igual a 5, você conclui da seguinte forma, que a equação é verdadeira, ou seja, o conjunto verdade da minha equação é o número 5, tá? Então, isso aqui a gente chama de conjunto solução ou conjunto verdade da equação, para x igual a 5. Entenderam? Então, dessa forma, vocês vão fazer a solução. Bom, conjunto universo, gente. Então, como a gente viu aí no finalzinho da resolução dessa questão, falamos sobre conjunto verdade ou conjunto solução. É a mesma coisa, tá, gente? É o resultado que você vai ter aí ao calcular os valores. Então, o que seria esse conjunto verdade ou conjunto solução? É o conjunto dos valores do conjunto universo que são raízes da equação, ou seja, são valores que, ao substituírem as incógnitas, torna a equação verdadeira. Então, o conjunto solução ou conjunto verdade é o que vai tornar a minha equação verdadeira, tá? O valor para a minha incógnita que torna isso verdadeiro. É importante lembrar que no conjunto, gente, a gente coloca assim, ó, V de verdade, e aqui, ó, dentro dessas duas chaves, você vai colocar a incógnita, né, o valor da incógnita que tornou a equação verdadeira. Ou, se você não quiser usar o V, você pode usar S, que V e S, ó, verdade e solução, tanto faz. Tanto faz escrever a resposta dessa forma ou dessa. Tranquilo? E se o conjunto for vazio, ou seja, você resolveu todas as equações, nenhuma deu verdadeira. Então, você representa por essa letrinha aqui, ó. Isso aqui é uma letra grega, que a gente chama de φ, tá? Vou até colocar aqui para vocês, ó. O nome dessa letrinha aqui é φ, F-I, φ, tá? É uma letra grega. E aí a gente representa como conjunto vazio. Ou, se você quiser escrever V igual a vazio ou S igual a vazio. O que você não pode de jeito nenhum é colocar, por exemplo, tá aqui, ó, V igual, aí você colocar esse símbolo aqui de vazio entre as chaves. Tipo assim, eu vou escrever aqui para vocês, mas vocês prestem atenção que isso você não pode fazer essa escrita, ó. Sei lá, o conjunto deu vazio, aí você escreveu assim, colocou a bolinha e cortou ela no meio. Isso dentro da chave. Isso não pode acontecer. Vocês não devem fazer isso, tá? Porque se você coloca entre as chaves, então significa dizer que tem um conjunto, entenderam? Mas aí, nesse caso, a gente coloca só o símbolo φ e aí representa que o conjunto é vazio. Tranquilo? Bom, o conjunto que a gente vai estar trabalhando aqui, o conjunto universo, a gente pode recordar lá do conjunto numérico que a gente estudou. Então, a gente tem, ó, primeiramente, o conjunto dos números naturais, que são os números positivos. Aí, depois, a gente chega no conjunto dos números inteiros, que são os positivos com os negativos. E a gente chegou lá no conjunto dos números racionais, que são os positivos, os negativos, a fração, o decimal, tá? Então, a gente vai estar trabalhando o nosso conjunto universo aqui, ó, todos esses conjuntos junto aqui é o que a gente chama de conjunto universo. E é nele que a gente vai estar trabalhando, entenderam? Então, aqui é um exemplo, tá? Bom, de acordo com o conjunto universo, determine o conjunto verdade da equação, que é essa equação aqui, sendo U igual aos naturais. Então, olha só, o conjunto universo que ele trata aqui, gente, é o conjunto dos números naturais.
Então, eu preciso encontrar o meu conjunto verdade, ou seja, o meu conjunto solução dessa equação, e a solução deve ser um número natural, ou seja, x deve ser um número natural, tá? Então, vamos resolver aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha equação e vou transcrever para cá. Então, vou ter x menos 6 igual a menos 10. Então, o que acontece? Nessa equação, não foi dado nenhum valor para x. A única informação que eu tenho é que x deve ser um número natural, tá? Então, vamos determinar o valor de x, ou seja, resolver essa equação. E como é que a gente resolve essa equação, gente? Da forma que eu ensinei para vocês. O que está antes dela é o que a gente chama de primeiro membro, e o que está depois dela a gente chama de segundo membro. O importante aqui é você isolar a incógnita x, a variável x, já que a gente quer descobrir o valor dela. E aí, o que eu vou fazer? Como eu já tenho um número aqui após a igualdade, então esse número 6 eu vou aproximar do número 10. Porém, aqui a gente trabalha a operação inversa. Se aqui está mais 6, vai para depois da igualdade, está menos 6, né? Perdão, menos 6, vai para depois da igualdade com o sinal trocado, então vai mais 6. Então, vamos resolver aqui, ó. Eu vou ter x, tá? Igual, aí eu coloco o valor que já está após a igualdade, que é o menos 10. E agora eu vou arrastar para cá o 6. Porém, eu vou trocar o sinal. Tá menos 6, vem para cá mais 6. Pronto. Com isso, gente, eu posso fazer a operação aqui com os números, né? Com os coeficientes numéricos. Menos 10 mais 6 é você... como os sinais aqui são diferentes, né? Lembrando aí das regras operatórias, você subtrai e conserva o sinal do maior número, tá? Então, subtraindo aqui, ó, 10 menos 6 dá 4. Como o maior número é 10 e o sinal que acompanha ele é o negativo, então aqui vai ficar menos 4. Então, encontramos aí, ó, o valor de x, tá? Agora, vamos analisar lá na nossa questão o nosso conjunto solução, tá? O nosso conjunto verdade. Bom, a questão pede que o conjunto aqui seja os números naturais. Os números naturais, gente, eles estão bem aqui no nosso diagrama. E eles são os números positivos. Porém, o valor de x que a gente encontrou aqui foi um número negativo. Então, com isso, quem é o conjunto verdade dessa minha equação? Logo, o conjunto verdade para que o conjunto universo seja o conjunto dos números naturais, no caso aqui, ele é vazio. Ou seja, como o valor aqui deu negativo, gente, então essa equação, ela não pode, o resultado de x da incógnita, não pode ser o número natural, pois o número natural aqui, eles são números positivos, e o resultado aqui deu negativo. Então, a solução para essa minha equação aqui é conjunto vazio. Entenderam? Agora, se fosse o conjunto dos números inteiros, se ao invés do conjunto universo aqui fosse os números naturais, fosse os números inteiros, aí sim, aí eu teria uma solução. Então, para os números inteiros, a minha solução seria que o conjunto verdade, aí eu vou abrir a chavezinha e vou colocar o resultado, que foi menos 4. Pronto. Então, se o conjunto universo for os números inteiros, então sim, eu teria uma solução. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros, gente, são os números negativos. Entenderam? E ainda mais, vamos trabalhar já os três conjuntos ao mesmo tempo, já para vocês entenderem. Se, ao invés do conjunto dos números naturais, fosse o conjunto dos números racionais, o
que são esses aqui, ó, que vai envolver a fração, teria uma solução? Sim, o conjunto verdade aqui também, gente, para o conjunto dos números racionais, seria o mesmo. Por quê? Porque, gente, o conjunto dos números racionais envolve todos esses. Os racionais são os positivos, os negativos e as frações. Então, teria também isso como solução, tá? A única solução que seria um conjunto vazio nesse caso seria o conjunto dos números naturais, porque o resultado aqui deu negativo. Entenderam esse exemplo? Muito bem. Bom, pessoal, então com essa videoaula, vocês vão resolver os exercícios da página 95, as questões 3, 4 e 5, tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula.